maravilhosamente bem. Vamos retomar nossas aulas, né? Nossas videoaulas, nossas videoconferências, para que nós consigamos juntos, né? Finalizar esse semestre, né? E logo entrar no próximo, com toda garra e saúde. Bem, para início, quero que você tenha umas atividades que logo mais nós corrigiremos, mas nesse momento quero que vocês peguem o material de vocês, o book, né? O book é na página 333. Vou dar uma explicada sobre o que eu quero que vocês façam, certo? Devem fazer a leitura e logo mais a gente corrige, tá certo? Não esqueça. E também não esqueçam de acessar as atividades lá do SAI, como os áudios, vídeos, enfim, todas as atividades, as explicações gramaticais que são muito relevantes para ligar esse nosso aprendizado, tá bem? Então vamos lá. Na página 333 ou 333, nós continuamos os textos dessa unidade relacionados, né, a talentos, a garotos e garotas, né, prodígios, né, o que elas fizeram, atuaram em que área, que elas se sobressaíram, né, se for na música, na pintura, no esporte, enfim. Lembram ainda, né? Bem, então a gente vai trabalhar essa parte aqui desse texto, certo? Então veja só, o que está pedindo aqui no topo da página, nesse build up, Alexandra Nequira was known as a child prodigy until her late teens because of her artistic cubist style of painting. Listen and read about talented woman. Ou seja, fala sobre quem? Alexandra Nequira, certo? Fala um pouco sobre a vida dela, o que ela fez, em que ela se sobressaiu e conta um pouco do histórico da Alexandra. Atenção aos detalhes, atenção até às informações bibliográficas a respeito dela, né? A gente viu até biográficas, desculpe, as informações biográficas. Nós vimos até no gênero textual, né? Sobre gênero textual, biografia. Lembram no iniciozinho? Claro que você, ao ler um texto, você tem que observar qual gênero textual esse texto está relacionado, para facilitar até a compreensão, né? Porque tem a disposição do texto, enfim, tem o layout, tem todas as informações importantes para você entender esse texto, tá certo? Aqui, não vou fazer a leitura na íntegra, queria que vocês o fizessem, porque logo mais a gente vai fazer a compreensão dele. Vou tentar ser sucinta, embora às vezes não consiga. Infelizmente não consigo. E aí a gente segue. Olha, observe ao ler o texto também que nós temos algumas palavrinhas negritadas, certo? Algumas palavras negritadas. Pode ser pronome, pode ser substantivo, pode ser verbo. Enfim, o que for, observe. Então, começando aqui o primeiro parágrafo. A lot has happened for Alexandra Nequira since her introduction to collectors globally in the 19th. The story of Miss Nequira is remarkable. She burst onto the international art scene as a bright-eyed 8-year-old who, upon seeing Picasso's work for the first time and not knowing who the artist was, told her mother, "He paints like me." She was instantly attracted to the work of Picasso because she intuitively understood the concept of color, composition, and clarity of expression, ok? Então, que nome próprio, importante você vê nesse segundo parágrafo aqui? Picasso? Então, Alexandra Nequira, ela até se compara, ela mesma fala ao relatar com o artista pintor Picasso,
certo? Então, observe detalhes, mais informações sobre todo o texto. Leiam todos os textos, contabilize quantos parágrafos tem, coloque do ladinho do texto a informação inerente a cada parágrafo, mesmo em português. Ah, esse parágrafo fala disso, esse segundo fala disso, esse terceiro, enfim, tá certo? Vamos fazer assim. Ao final, eu vou lá logo para o final do texto, nós terminamos o texto com: Today, Alexandra has a successful career, bright, articulate and level-headed. Alexandra in her style, which she likes to call the Nikita, has brought her worldwide recognition. This has included films and television channels, along with her own effort with numerous charities. She enjoys traveling, cruise, and remain close to her family, ok? Então, fechou aqui informação sobre o texto de Alexandra Nekira. Observe todas as informações sobre o texto e observe também o que ela fala sobre Picasso ou Pablo Picasso, tá certo? Então, observe aqui, abaixo do texto, nós temos essa informação sobre gênero textual, text genre, informational text. Por quê? Porque é um texto informativo, né? Que ele diz o quê? Also give real information on a specific topic or event. Por quê? É um texto informacional, por quê? Porque ele mostra um fato, um acontecimento real, certo? A gente vê aqui sobre Alexandra Nekira, a gente vê informações sobre Pablo Picasso e elas de fato são verídicas, né? Já sendo redundante, tá bom? Beleza. Então, aí nessa partezinha do texto que nós temos, né, para chamar a atenção de in time, nós temos aqui prodigy, né? Now, countable, é um substantivo e o Czinho aí é de countable, contável. Aqui diz o que é prodigy, né? Prodígio, alguém que é prodígio, garoto prodígio, menina prodígio. É someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child. The 16-year-old tennis prodigy is the youngest player ever to reach the Olympic finals. Ou seja, o que é prodígio, substantivo prodígio, alguém com uma habilidade muito grande que geralmente mostra por si só esta habilidade quando aquela pessoa ainda é uma criança, certo? Ainda é uma criança, tá bom? Então, repetindo, faça a leitura do texto, observe as informações mais importantes sobre o texto e apenas isso. Não vou pedir que faça essa tradução, porque eu quero que você faça a leitura do texto e que você tenha essa compreensão. Embora sintam-se livres a fazer essa tradução, mas é algo que necessário sim, mas não obrigatório. Você tem que fazer a leitura como um hábito cotidiano e colocar essas informações. Nos textos em língua estrangeira, você aprende muito com essa tradução, mas também a dica que eu dei em relação a cada parágrafo, você pôr o que você entendeu de cada parágrafo e depois construir essa sua interpretação também é muito preciosa, tá bem? Vamos lá? Turn on the page, virando a página. Beleza. Então, na página 334, nós temos as informações a respeito do texto, né? Essa compreensão, seja ela com informações gramaticais ou não, a gente tem que elencar as informações ao texto, o que é pedido, tá bem? Na questão número 1, né? Até na aula passada, antes da prova, eu até fiz uma pincelada sobre essas questões. Você tem, primeira, lembrem-se que eu falei que tem umas palavrinhas negritadas lá no texto, então atente-se que agora é hora de prestar atenção. What do these words refer to? Essas palavras se referem a quê? Abaixo lá, então numeradas.
A letra A, he. A letra B, he. A letra C, it. A letra D, those. E a letra E, who. Observe. Você tem que observar a palavra que está pedindo na questão, voltar ao texto e lá, dentro do contexto que tal palavrinha está colocada dentro da informação, aí você vai dizer o que ela significa, o que ela é, até a função gramatical, tá certo? Não esqueça disso, tá bem? Ou não esqueçam, tá bom? A segunda questão. Give complete answer according to the text. É a interpretação do texto mesmo. Dê informações reais sobre os acontecimentos lá do texto, ok? Já sei, já lembro que fala sobre Alexandra Nequira. Já sei também que fala do Pablo Picasso, fazendo essa comparação na questão da arte, da pintura. E também essa comparação é importante porque há aspectos, né? Há aspectos importantes nessa comparação entre Alexandra Nequira e o Pablo Picasso, tá certo? Beleza? Vamos lá para a questão 2. Então, as perguntas são: letra A, where was she born? Where was she born? Onde ela nasceu? Letra B, how old is she now? Qual a idade dela agora? Por que é she? Porque é Alexandra Nequira. Letra C, how does she call her style? Como ela fez, né, para criar ou para chamar a atenção sobre o estilo dela? O estilo, sei lá, se era surrealista, cubista, né? Em qual escola ela se adequa à forma de pintar? Ou quais escolas? Enfim, observe esses detalhes. Letra D. What was the nickname given to her by the media? What was the nickname given to her by the media? Qual foi o apelido dado a ela pela mídia, certo? E aí, na letra C, só retomando, então veja aí qual é o estilo próprio da Alexandra Nequira, certo? Simples, fácil, pegou a informação no texto e é só pôr aqui. In English, ok? In English, em inglês. Vamos lá. Na terceira questão tem a questão do vocabulário também, né? As palavras que a gente não precisamos traduzir o texto todo, palavra por palavra, visto que dessa forma nos anula. Por quê? Porque tem palavras que eu não preciso traduzir porque eu conheço, tenho essa confiança em si, certo? Então vamos ver. Terceira questão. Match the beginnings of the sentence with the corresponding ending. Você vai fazer associação, correlacionar, ligar, associar o início das frases com o final dessas frases, tá certo? Aí você observa direitinho, se tiver problema de vocabulário, procure o dicionário, não tem problema, esses aplicativos, né, que são muito bons para nos ajudar nessa hora de não compreensão de algumas palavras, tá certo? Beleza? Então passemos aqui. 335 é past perfect, ainda não precisamos, vamos aplicar de novo, as questões foram corrigidas, certo? Então vamos seguir em frente. Bem, na página 337, eu quero atenção na interpretação do texto. Na página 337, vamos observar aqui esse texto. Façamos como eu recomendei. Conte quantos parágrafos tem, marque do ladinho de cada parágrafo a ideia principal de cada parágrafo e ao final você faz a sua interpretação. Não necessariamente pedindo que você faça essa tradução, que muitas vezes você sabe o texto todinho, ou então você faz um resumo com as suas palavras sobre o texto. Melhor, porque é bom que você saiba e não que você busque de outras formas para traduzir, às vezes fica uma coisa tão feia, tão mecânica, que eu tenho certeza que não foi você que fez, ou nem tentou fazer essa leitura, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse build up, que é o segundo texto para essa aula,
A gente tem o texto, que na primeira questão diz Pablo Picasso, e também eu quero que vocês ouçam ao áudio, que é muito interessante, né? Você acompanhar essa leitura e seguir o áudio, porque você vê como é que o nativo está falando, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Pablo Picasso was one of the greatest and most influential painters of his time. His art is displayed in museums all over the world. He is known as the King of Cubism. Listen and read about him. Ok? Contou os parágrafos, fez a leitura e aí vamos para a compreensão, tá certo? Siga em frente. Olha, o primeiro parágrafo vai falando um pouco aqui, né? Nós temos, né, essas informações importantes, aí você pode até fazer uma comparação lá com outro texto passado sobre Alexandra Nequira, que há algumas informações sobre Pablo Picasso. Ok? Então aqui, só o primeiro parágrafo, tá bom? Pablo Ruiz was born in Malaga on 25th October 1881. The son of an art teacher, he later adopted his mother's maiden name of Picasso. He grew up in Barcelona, showing artist talent at the early age. In the early 19th, he moved between France and Spain before finally settling in Paris in 1904. There, he experimented with a number of styles and produced his own original ones, reflected in his blue and rose periods. Ok? Último parágrafo fala: Picasso was involved with a number of women during his life who were often artist muses as well as lovers. He had 4 children. On 18 April 1973, he died of a heart attack, ataque cardíaco, at his home. Então, inicia e fecha sobre as informações sobre a vida de Pablo Picasso, tá certo? Observe, né, que nós temos informações interessantes, nós temos ilustrações aqui que falam sobre algumas pinturas dele e observe atentamente a esses detalhes, tá certo? Observe também que dentro do texto tem uma palavrinha que está negritada. Aí a gente volta lá para as nossas aulas anteriores à avaliação, onde eu pedi que vocês fizessem uma lista e me enviassem sobre phrasal verbs, verbos frasais, mas que nem todos enviaram. Na verdade, eu acho que eu recebi pouco mais de 10 listas de verbos frasais. E isso já serviu como qualitativo, além da presença de vocês, as videochamadas, tá certo? A tarefa é importante para que você também tenha você verifique o que você está aprendendo. Essa tarefa é só para concretizar esse seu conhecimento, tá certo? Eu pedi no mínimo 50 verbos frasais, né? Mas não vou exigir que você tenha todos na ponta da língua. Com o tempo, a gente vai associando esses verbos ao contexto que a gente está trabalhando e assim fica bem leve, tá certo? E o verbo frasal que nós temos aqui é o grow up, certo? Que é o verbo crescer, educar-se. E aqui diz, phrasal verb, gradually become an adult, gradualmente tornando um adulto. Ou seja, é um verbo frasal. Grow up, nós temos a primeira palavra grow e a segunda up, que é uma preposição, certo? E aqui é outro exemplo. I grew up in Scotland. I lived there when I was young. Eu cresci na Escócia, ou eu morei na Escócia quando eu era jovem, tá certo? E a próxima exemplo, colocando o verbo grow up, é take responsibility for yourself is part of the process of growing up. Ou seja, tomar responsabilidade por você mesmo
ter responsabilidade por suas atitudes, enfim, é uma parte do processo de crescimento, entender? Então a palavra grow up nesses três contextos, mas elas não diferem, né, em significados, né? Que é crescimento, cresceu, viveu, enfim, tá certo? Viremos a página, ok? Antes dessa virada da página, nós temos a questão 2, que é para você pôr a interpretação do texto. True or false, according to the text. É verdadeiro ou falso, de acordo com as informações do texto. Simple, simples, né? Virando a página. Na página 338, você tem a questão 3 que ela pede. Read some important events in Picasso's life. Then complete the sentence, use the past perfect and already at. Certo? Aqui, aí você vai associar aqui o past perfect, o passado perfeito. E ainda lembra, o had mais o passado participio do verbo principal, certo? Mais o complemento, beleza? Had é o auxiliar usado no past perfect, ok? Então aqui você vai ver essa lifetime, né? Na verdade não é nem lifetime, é timeline, essa linha de tempo que tem os acontecimentos relacionados a essas informações aqui. Você vai completar com past perfect e vai completar também com o already ou yet. Então, retomando aqui a atividade número 3 da página 338. Read some important events in Picasso's life, then complete the sentence, use the past perfect, already and yet. Ou seja, você vai observar essa timeline, essa linha do tempo, com esses acontecimentos da vida de Picasso, e aí você vai completar as frases, né, no passado perfeito e usando os advérbios already ou yet, aliás, viu? Already ou yet. Então, observe os fatos, as datas, e aí você vai pondo, e do ladinho tem as informações nessa timeline, né, nessa linha do tempo, certo? Com as informações desses eventos, né, para você pôr, você observar para pôr de acordo com o passado perfeito e as datas, tá bem? Na questão 4, para não me alongar mais, na questão 4 você tem que observar, né, que nós temos idioms, né? Idioms em inglês são expressões idiomáticas. Por exemplo, nós temos essas expressões idiomáticas na língua portuguesa também, que às vezes é difícil alguém de fora compreender, né? A mesma coisa acontece, né, com a língua inglesa. Algumas informações dessas expressões idiomáticas, elas coincidem com a língua portuguesa. Por exemplo, às vezes até alguns provérbios, né? Alguns provérbios também eles coincidem com o português. Às vezes, nessa expressão idiomática na língua inglesa, ela até difere, mas alguns coincidem, né? E aí, você faz essa interpretação e dá certo. Bem, nós temos aqui colors, número 4. Colors are used not only in paint, but also in idioms. Let's add colors to our English and study the following idioms. Diz que as cores, elas não sugestionam, não sugerem apenas, né, para embelezar ou dar cor à sua arte, né, a pintura, a escultura, enfim. Também nas expressões idiomáticas, as cores, elas têm um valor enorme. Observe aqui, e eu quero que você leia o texto, né, que são textos que está linkado às informações dessas expressões idiomáticas. Na primeira ilustração, essa daí é muito parecida com a nossa, é igual. Black sheep, ovelha negra. Então, a gente usa aqui no Brasil, né, essa expressãozinha, fulano de tal é a ovelha negra da família. Por quê? Às vezes porque ela não passou no Enem, porque ela só tirou nota baixa, ela não quis estudar, enfim, é a ovelha negra da família, certo?
Nessa expressão. Então, em inglês, black sheep, porque black é a cor, né? A cor preta, né? A cor preta. E sheep, ovelha ou carneiro. O próximo aqui nós temos green thumb, certo? Green thumb, polegar verde, polegar verde. Em português eu nunca vi essa expressão não, polegar verde. Em inglês, o que ela vai dizer esse polegar verde? Green thumb. Leiam a informação sobre green thumb. Abaixo, white elephant. Elefante branco, em português a gente usa elefante branco, né? Quando a gente quer se referir a algo que foi construído e está lá, que não serve de coisa nenhuma, certo? White elephant. Por exemplo, antes a gente chamava ali, que eu nem, o Caique, eu acho que é aqui um prédiozão enorme, construído há tempos, que antes ele era considerado mesmo the white elephant, elefante branco. Por quê? Porque ele foi gasto muito dinheiro para a construção e a serventia zero, ok? Então vamos lá. Blue collar, colarinho azul. Essa expressão eu não associo aqui a português não sei qual é. Uma que tem a blue collar, que é colarinho azul. Leia a informação e veja o que se trata. E a última aqui, be feel ou feel ou look blue. Esse blue, né? O blue está associado aqui a essa cor, a cor azul. Então, eu queria que você observasse atentamente e que você fizesse essa leitura bem minuciosa dos dois textos, tá bom? Mais tarde a gente tira as dúvidas e aí eu passo a uma atividade, tá bem? Um beijo no coração e até mais. Bye, bye!